Começando o Entre Mundos Cast, mais um episódio desse podcast tão especial que a gente preparou com muito carinho. Aliás, para você que não assistiu o primeiro episódio, volta lá e assiste o primeiro episódio de Volta para Casa, para você entender um pouco por que que esse Entre Mundos existe, por que que esse projeto nasceu no meu coração e no coração da minha co-host e hoje convidada, a minha esposa, Érica de Tavares. Olá, um prazer estar aqui de novo e agora para compartilhar uma coisa muito especial. Muito especial, a gente vai compartilhar nesse segundo episódio. O nome desse episódio é o nome de um livro que está sendo lançado agora, que é o Desembrulhando Presentes. Tudo que você precisa para ser feliz, você já tem. É um livro que nasceu no coração da minha esposa há muito tempo, ela vai compartilhar um pouquinho, e que ele saiu agora. Então, se você quiser saber mais sobre esse livro, tem um QR Code aqui, você pode clicar e você vai lá e acessa, pode comprar esse livro, compartilhar, dar de presente. Eu posso te garantir que ele vai mudar muito a sua perspectiva sobre a sua vida cotidiana, a sua vida familiar, a sua vida com Deus, a sua vida como mãe, como esposa, como marido também. Então vamos começar já esse episódio do Desembrulhando Presentes, entendendo aí por que, olha, eu casado já, estou com minha esposa há mais de 10 anos e ela tem isso no coração há muito tempo. De repente a gente muda aqui para Alphaville e minha esposa desperta. Nasce um livro em 4 meses, ela coloca esse livro, já está voltando, dando palestra, distribuindo esse livro, divulgando o livro e com um grande lançamento que vai acontecer. Não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas dia 11 de novembro, se você está vindo depois, já passou. Se não, antes, dia 11 de novembro, a gente tem um grande lançamento desse livro. Como é que foi essa virada aí para você fazer em tão pouco tempo esse livro? Uau, intenso, hein? Eu já contei aqui para vocês no primeiro episódio, né, como foi que Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Eu estava lá buscando coisas novas em Deus e Deus falou: "Peraí, querida, parou. Eu já dei muitos presentes para você que você não desembrulhou, que ainda estão na prateleira e precisam ser desembrulhados antes que eu te dê coisas novas." E aí, como eu já contei para vocês, eu passei a viver essa busca de entender. Uau, quais são esses presentes então da minha prateleira que eu não estou desembrulhando, né? E o primeiro deles que eu aprendi foi descansar, né? Descansar nas mãos de um pai que cuida de você, que te ama, que tem o controle da sua vida, né? Então, o primeiro presente que eu comecei a desembrulhar foi o princípio de descansar nos braços do Senhor, né? Entendendo que Ele é quem conduz a minha vida e que eu não precisava viver uma vida consumida pela ansiedade e tentando buscar o que ia acontecer com o meu futuro, o que vai acontecer? Ah, eu vou casar? Será que eu vou ter filho? O que eu vou fazer? E aí essa busca pelo futuro nos dá uma ansiedade que rouba a nossa paz, né? E que não nos permite viver o presente. O presente, o tempo presente é um presente. E descansar no Senhor, aprender a descansar no Senhor, foi uma chave que me trouxe até esse momento que eu estou aqui hoje. Por quê? Porque eu tive que, durante esses 6 anos em que eu fui apenas mãe, desfrutar plenamente desse tempo. Então, eu não vivia ansiosa se eu ia voltar a trabalhar ou não, quando que Deus ia me ativar de novo ou não, se eu ia de fato viver todas as palavras que Ele tinha dado para nós como casal, de que a gente ia fazer projetos juntos, que a gente ia construir grandes coisas. Eu não fiquei presa ao futuro, eu fiquei presa ao presente. E eu vivi uma vida nesses últimos anos muito dedicada à maternidade, aos meus filhos. Sim, a maternidade é muito solitária, em muitos momentos a gente se sente sozinha. A gente sente que não está fazendo algo com valor, né? A sociedade, no geral, não valoriza muito a maternidade, então, em muitos momentos, é um trabalho invisível que a gente faz e que ninguém está percebendo, né? Mas é a função mais importante que você tem na vida, que é de gerar uma vida, criar uma vida, educar uma vida, preparar uma criança para o mundo. É um trabalho extremamente importante e difícil, né? E solitário em muitos momentos, mas eu sempre com os olhos no presente, desfrutando do privilégio de poder estar em casa com meus filhos. E eu sei que essa não é uma realidade para muitas mães que precisam trabalhar ou que optam por trabalhar, e também está tudo bem. Né? Cada mãe é uma mãe, cada realidade é uma realidade, mas é importante que o tempo que você possa e que você tenha com seus filhos, você esteja presente ali. Você desfrute desse presente, né? E foi, assim, um período muito precioso
né, desfrutando ali da companhia deles e estando em casa com eles e vivendo todas as coisas que a gente já compartilhou, né, no primeiro episódio. Mas com a nossa mudança para cá, Deus foi resgatando os meus dons, resgatando os meus talentos profissionais. E aquela profissional que estava adormecida há 6 anos atrás começou a queimar uma chama ali no meu coração, ela começou a voltar à vida, né? E eu fui entendendo que tinha, sim, muito para compartilhar, que tinha muitas pessoas que precisavam ouvir aquilo que eu aprendi, né? Que precisavam também, que estão precisando também desembrulhar os presentes que estão na prateleira, que tem muitas coisas, que estão vivendo muitas bênçãos e não estão conseguindo desfrutar dessas bênçãos porque não conseguem descansar. Porque estão sempre angustiadas com o futuro, ansiosas com o que vai acontecer amanhã, e por conta dessa ansiedade, deixam de desfrutar do presente, né? Então, esse livro nasceu com esse intuito, de despertar nas pessoas, assim como Deus despertou no meu coração há tantos anos atrás, uma reflexão. Será que eu tenho desfrutado do meu presente? Será que eu tenho desfrutado do tempo que eu tenho com a minha família? Será que eu estou voltando para casa por inteiro? Será que eu tenho sido eu mesma nas minhas relações? Né? E são todas essas abordagens que eu trago no livro. E é interessante esse livro, né? Que o livro nasce no coração dela 10 anos atrás e ele se torna agora palpável. E tudo tem um tempo, né? E é interessante que eu fico ouvindo ela falar como marido, né? Que vivo com ela diariamente, constantemente. Eu percebo o quanto que isso foi verdadeiro, assim, né? O quanto que esses 6 anos dela de maternidade não existia ansiedade. Ela não estava preocupada com o que ia comer, com o que ia vestir, onde ia morar, o que ia fazer. Ela estava ali desfrutando de cada momento como se aquele momento fosse o único que ela tivesse. E a gente vive no Brasil como o país mais ansioso do planeta Terra. É o país que mais vende ansiolíticos no mundo, é o Brasil. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é essa necessidade que a gente tem de ficar projetando o futuro, de ficar vivendo no futuro sem perceber o presente. Então, esse livro é muito potente porque ele traz agora a gente para uma consciência do valor da presença. Né? Eu lembro que eu vi agora que um amigo compartilhou comigo sobre Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas a palavra descansar de Deus ali é da etimologia de desfrutar, é de contemplar. Deus não precisava descansar, né? Ele é Deus, ele não tinha vou tirar um dia de descanso. Ele quis contemplar e desfrutar aquilo que ele criou. E muitas vezes a gente não tem, né, esse desfrute das coisas que a gente conquista, das coisas que a gente vive, das coisas que a gente recebe. Porque nós, principalmente nós como mulheres, quando a gente conquista muitas coisas profissionalmente, a gente realmente acha que o nosso valor está nessas conquistas profissionais. Porque a sociedade, no geral, a mulher é diminuída. Então, quando ela se coloca no mercado, quando ela consegue uma posição, ela vê que o valor dela está nisso. Né? Em muitos momentos eu também achei que o meu valor estava naquilo que eu fazia. E quando eu passei a entender que o meu valor estava em quem eu sou, como pessoa e filha amada do Senhor, eu entendi que eu não precisava fazer para ser valorizada. Eu precisava ser. E quando eu entendi que o meu valor estava no ser e não no fazer, eu comecei a viver intensamente e a plenitude de ser. Ser mãe, ser esposa, ser amiga, entendendo que um dia Deus me levantaria para uma nova estação. E quando? Não sei. Podia durar 1 ano, podia durar 2, podiam durar 10. Deus escolheu que duraria 6, mas o meu coração nunca esteve nisso. Qual é o tempo? Qual é o prazo? Às vezes você vai conseguir viver a plenitude da maternidade por 2 meses, por 4 meses, que é o período da sua licença, e depois você vai voltar a trabalhar. Tudo bem, vive intensamente esses 2 meses, como se eles fossem únicos. E não presa no tempo que você vai voltar. Quando a gente é mãe, a gente é transformada. A gente se torna uma outra pessoa. E aí, às vezes, a gente acha que essa pessoa nova não cabe mais naquele mundo. Em muitos momentos eu achei que essa nova pessoa, essa nova Érica, que ficou 6 anos em casa, não cabia mais no mercado de trabalho. Não me cabe mais. Eu não tenho mais conhecimento, eu não tenho mais experiência. Tudo aquilo que eu estudei já está ultrapassado. 6 anos de informação, o mundo mudou completamente. Meu marido fala, usa inteligência artificial. Eu não sei nem instalar isso, porque eu estou em outro universo. E eu imaginei que todo o conhecimento que eu tinha agora já não caberia mais.
E quando Deus começou a me colocar nas mesas e começou a me dar oportunidade de fala, e você, né, principalmente foi uma chave nisso, começou a me dar oportunidade de compartilhar o meu conhecimento, de transbordar aquilo que estava dentro de mim, eu parei e pensei, poxa, peraí, tem muita coisa aqui. Nesse momento em que eu parei de trabalhar, eu não parei de crescer, eu não parei de ser, eu não parei de evoluir como ser humano. Deus fez muitas coisas na minha vida nesses 6 anos. Então, aquilo que eu trago hoje como bagagem é a experiência de uma outra mulher. Uma mulher transformada, uma mulher amadurecida, uma mulher que consegue gravar 2 podcasts sem treinar, sem fazer roteiro, né? Eu saí, eu parei de trabalhar, corta para uma mulher insegura, que tinha que fazer roteiro para tudo, treinar, virou mãe. O que eu pensei na minha cabeça? Agora eu vou voltar a ser aquela mesma pessoa. Eu vou ter que treinar, fazer, planejar. E aí, de repente, na vivência do meu dia a dia, eu passei a entender que, oxe, peraí, eu não sou mais aquela mulher. Esses 6 anos me transformaram numa nova pessoa. Então, está no meu livro, né? Seja fiel no ordinário, que Deus vai te colocar em lugares extraordinários. Agora tem uma chave aí que é importante, que eu falo muito. Tem 2 coisas que eu tô ouvindo você falar e pensando. Você falou assim, Deus me trouxe como uma profissional de novo e tal. Não trouxe. E essa é a primeira chave que eu quero falar para você que tá me ouvindo, assim. Não existe vida profissional. Não existe vida profissional. Minha esposa mesmo está falando assim, não é sobre... Porque vida profissional se pressupõe o quê? Eu falo nas minhas palestras que a gente não precisa de profissionais mais produtivos, a gente precisa de seres humanos melhores. E aí a segunda chave que eu vou te falar, se você precisa de seres humanos melhores e a gente precisa ser um ser humano melhor, veja um profissional melhor, e é isso que a minha esposa se tornou ao longo de 6 anos, e é isso que a capacita e ela se sente hoje tão à vontade para compartilhar o que ela pensa, porque os princípios e os valores que ela viveu nesses 6 anos a tornaram um ser humano pronto para transbordar para o mundo aquilo que tem no coração dela. Todo o conhecimento que ela pudesse passar durante 6 anos fazendo MBA para os Estados Unidos, fazendo qualquer coisa profissional, talvez não a qualificasse tanto para viver esse momento, escrever esse livro como isso qualifica. Agora, o que torna um ser humano melhor? Segunda chave. Abaixa os gurus e viva os guris. Se tem uma pessoa que nunca seguiu guru nenhum, é minha esposa. Nunca guru nenhum. Ela nem sabe, às vezes a gente encontra os gurus aqui da internet em Alphaville, agora morando aqui, ela fala, nem sabe. Paulo Vieira, a gente estava sentado lá dele, ela, quem é Paulo Vieira? Ela não sabe quem são. E aí, qual foi o outro contraponto dela? Os guris. Foi a vivência plena que ela teve com as crianças em casa. Então, eu vou falar uma coisa para você, que eu acho que muito do que você está transbordando, da sua ousadia, da sua coragem, são os nossos filhos em você. É o reflexo deles em você, porque eles te ensinaram valores, princípios, criatividade, imaginação, as brincadeiras que vocês faziam juntos. Para você que está me ouvindo, entenda isso. Esses são os valores mais profundos para mudar a sua história profissional. Enquanto você ficar buscando gurus e não entender que a essência do que você precisa para se tornar alguém de sucesso na vida está dentro da sua casa, que são as histórias que você conta para os seus filhos, que são os momentos memoráveis que você constrói com eles, você não vai construir aquilo que você está sonhando. Você ainda vai ser a pessoa do roteiro, que vai precisar ter o conhecimento ali pré-planejado, porque você não está desfrutando daquilo que realmente pode mudar a sua vida. Eu acho que boa parte do que você está vivendo agora, tá o Teteu, tá a Lara, tá o Pipo, tá o Tuta, tá tudo em você. Porque foi esse tempo com eles, algo né? muito importante que eu aprendi nesse processo é que, desfrutando do presente, a gente evolui, né? Muitas vezes a gente está tão ansioso em conquistar algo que a gente não conquista porque a gente não se torna aquela pessoa que merece aquele lugar ou que merece aquela posição. A gente fica tão preso na hierarquia, no cargo, no dinheiro, no retorno financeiro, que a gente não desfruta do processo. E quando você não desfruta do processo, você não se torna merecedor daquilo que você sonhou. É um ciclo. Porque você fica preso lá, e aí você não chega lá, porque você não evoluiu no processo para chegar lá. E quando você desfruta do presente, você desfruta do processo, você vivenciando cada dia como se fosse único, você vai se tornar aquela pessoa. E eu tenho vivido isso de maneira real, né? Eu, me dedicando ao presente, eu me tornei uma pessoa que eu almejava no futuro. E muitas pessoas, depois que eu lancei o livro, me perguntaram como você conseguiu lançar um livro com 4 crianças em casa. Parece realmente impossível, né? Mas é como você falou, a vivência com eles ali no dia a dia, esse período que eu passei com eles é que trouxeram o livro, né? Que criaram o livro.
né? Viver intensamente tudo aquilo me trouxe para um outro patamar de amadurecimento, de segurança, né? Em muitos momentos eu tive muita insegurança de compartilhar minha experiência, de compartilhar as minhas vivências, porque eu estava presa no futuro ou preso no passado. Também tem muita gente que fica preso no passado, que é nos traumas que passou, nos problemas que enfrentou, num casamento que não deu certo, numa maternidade que ainda não aconteceu. E quando você também fica preso no passado, você também deixa de desembrulhar um presente. Eu casei muito tarde, eu casei com 30 anos. Para a época ainda era tarde, né? Eu fui ser mãe aos 34. Hoje eu tenho 40 e já tenho 4 filhos. Deus tem um tempo para cada coisa. Agora, se eu fico presa, mas eu ainda não me tornei mãe, eu não me tornei mãe, eu não me tornei mãe, eu não vou evoluir para me tornar mãe. Se eu fico presa, eu ainda não tô naquele cargo, eu queria estar naquele cargo, eu queria ter naquele cargo, eu queria crescer, eu queria ganhar meu 1 milhão, eu queria... E aí você não vive o presente. Quando você não vive o presente, você não se torna pessoa madura o suficiente para conquistar aquilo. Então, isso é muito profundo. É a oportunidade que você tem nas mãos de desfrutar daquilo que Deus te confiou agora, né? Tem muitas histórias na Bíblia de pessoas que estavam fazendo tarefas ordinárias e que Deus levantou como reis, em que Deus deu honra, né? Muitos nomes, Davi, Saul, muitas pessoas que foram levantadas quando estavam fazendo algo ordinário, né? E é um princípio que eu aprendi na minha vida. Seja fiel no pouco, que sobre muito te confiarei. Só que ser fiel no pouco requer coragem, requer dedicação, requer humildade para entender que se eu estou hoje servindo café, eu vou servir o melhor café, com excelência, porque eu sei que as pessoas que estão ao meu redor vão valorizar isso e com o tempo eu vou conquistando. Mas se eu não sou fiel no pouco, como que eu vou chegar no muito? Então, esse é um presente que precisa ser desembrulhado todos os dias. E tem uma coisa que eu sempre falo, né, há muito tempo nas minhas palestras, que mais importante do que fazer o que ama é você amar o que você faz. Porque a gente sempre está nessa expectativa de futuro, de que um dia eu vou fazer aquilo, um dia eu vou viver aquilo. E aí no presente você não coloca o coração naquilo que você está fazendo agora, que é o que a minha esposa falou. Às vezes você está servindo café hoje e você fala, ai meu Deus, minha vida é fácil, ou sendo um frentista de posto, ou ser trabalhando de motoboy, ou seja, qualquer o cargo que você for. Você pode ser um presidente de empresa e seu coração pode não estar lá. O que importa é a gente colocar genuinamente o nosso coração no presente, no que você está fazendo agora. E é interessante do livro também, o Desembrulhando Presentes, que ela fala muito sobre o resgate da identidade. E esse foi um processo também que a gente viveu entre mundos em casa. Porque como a gente foi muito diferente, criações diferentes, vida diferente, assim como é com a grande maioria dos casais, tinham coisas na identidade dela que eu abafei. E que eu tive que passar por um processo sabe, quando me gera consciência que eu sofri muito com isso. Foi um processo difícil até de pedir perdão para ela. A gente chorou muito nesse dia que a gente teve essa conversa, que eu entendi que tinha coisas que ela extravagante, que ela falava, amor, menos, não faz isso e tal. Só que isso no coração dela, não só por mim, pelo mundo, né, mas óbvio que eu também era um elemento importante para abafar a identidade dela, de falar, amor, você precisa expressar para o mundo aquilo que você é, né? E aí eu pedi perdão por todas as vezes que eu, de alguma forma, abafei isso, ou de que alguma forma eu podei essa coisa dela ser isso. Eu lembro quando a gente começou esse processo aqui em Alphaville, um cliente muito querido, uns amigos tão especiais, eles viraram para mim e falaram, Flávio, a gente quer que você nos ajude a criar um movimento maravilhoso, mas a gente tem um chamado no nosso coração que a gente quer trabalhar com famílias, com casais. Você pode trazer sua esposa para participar das reuniões junto com a gente? Eu virei para ela e falei, amor, você vai ter que ir? Ela foi chorando no carro na primeira reunião. Chorando. Porque ela falou, meu Deus, eu não tenho nada para ensinar, não tenho nada para falar e tal. Eu tô desatualizada, super insegura, né? E o que foi importante? Ela brilhou, ela foi incrível, ela conduziu um processo, a gente fez um evento junto, foi maravilhoso. Mas se você pegar as coisas que mais destacaram ela, não estava relacionado ao conhecimento. Estava relacionado à identidade dela. Estava relacionado à alegria dela, ela mandava áudio todo dia, ela orava, ela cantava, ela botava música, ela fazia desafios com todo mundo. É meio que aquilo que você fazia em casa com as crianças, você teve coragem e ousadia de expressar quem você era para o mundo, que é um pouco do resgate da sua identidade. E aí eu voltei para escrever o último capítulo do livro, né? Quando eu entendi isso, porque eu já tinha concluído o livro. E aí eu voltei para escrever o último capítulo do livro, que chama Sua Identidade é um Presente. Porque eu entendi que quando nós não desfrutamos de quem a gente é, nós também deixamos esse presente embrulhado na prateleira.
Porque muitas pessoas vivem com base na expectativa dos outros que estão ao redor. E elas deixam de ser elas mesmas. E a sua identidade, o seu temperamento, a sua personalidade, eles são um presente do Senhor para você. Nunca permita que alguém te diga como você deve se comportar, como você deve falar, se você deve dançar ou não, se você deve ser alegre ou não, se naquele ambiente não cabe alegria, que você tem que ficar mais quietinha, ou naquele momento você não pode transbordar aquilo que você conhece porque não cabe naquele momento. E quando a gente vive assim, sendo moldado pelos outros, nós deixamos de desembrulhar o maior presente que Deus nos deu, que é a nossa identidade. Ele nos fez assim, você nasceu assim, e ele te deu dons e talentos que precisam ser expressados para o mundo. Então, a sua identidade é um presente, o seu jeito é um presente, sua personalidade é um presente. Nunca permita que ninguém te diga como você tem que ser ou como você tem que se comportar. E quando meu marido me liberou, né, no momento em que a gente teve essa conversa, ele me pediu perdão, ele me liberou para ser eu. E no momento em que espiritualmente, né, ele me liberou para transbordar, voltou aquela chama a queimar no meu coração, aquela alegria, parece que voltou a ser transbordante dentro de mim, né? E esse livro, ele é reflexo disso, assim, de uma pessoa que entendeu que pode ser quem é, no ambiente que for. Se eu vou estar num ambiente 100% profissional, tudo bem eu falar dos meus filhos, da minha casa, da minha família, isso é entre mundos, somos nós. E em muitos ambientes, a gente não quer ser a gente porque a gente quer se encaixar. A gente quer se enquadrar numa caixinha, numa bolha. E quando a gente se permite sermos nós, onde quer que a gente esteja, a gente está vivendo o entre mundos. E a gente está desembrulhando um presente que é sermos nós. Né? E você ter me dado o aval, a oportunidade de eu ser quem eu sou, seja no ambiente de trabalho, gravando um podcast, ou nas reuniões com seus amigos, ou em casa com amigos, você me trouxe a minha identidade de volta, né? Isso é muito precioso. E uma coisa interessante que ao fazer isso, eu estou desembrulhando o presente. Porque eu começo a desembrulhar o presente, que é o que você é para mim. Então, no fundo, a gente ter essas diferenças de temperamento, elas não são diferenças, elas são um presente. E aí uma coisa que eu queria falar para vocês também, às vezes, além de você desfrutar da sua identidade, desfrutar de quem você é, dos seus talentos, seus dons, suas habilidades, desfrute dos diferentes perto de você. Sabe, Deus nos deu um privilégio de ter 5 filhos, que são completamente diferentes uns dos outros. E a gente não adianta eu querer que um seja mais parecido com o outro, porque eu vou desfrutar desse presente, porque as características dele ecoam mais ao meu estilo do que os outros. A gente tem que todos os dias olhar para cada um deles, que são completamente diferentes, e aprender a desembrulhar o presente da identidade deles na forma que eles são. E é muito interessante o quanto que Deus tem trabalhado isso na nossa casa e na nossa família, assim. O meu filho mais velho, um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, ele me chamou e falou: papai, tô ouvindo uma banda e tal, que você precisa ouvir, eu acho que você vai gostar. E aí passou um tempo, eu tava no carro com ele, falei: filho, que banda era aquela mesmo que eu tava ouvindo? E era Legião Urbana. Quase chorei, meu Deus, que pai que tem um filho de 14 anos que fala que tá escutando Legião Urbana, que não fica emocionado. Fica emocionado, falei: meu Deus. Corta para 2 anos depois, meu filho agora tava ouvindo trap. Então, tipo, ó, tem um abismo aqui, né? Entre aquilo que eu gosto do Legião Urbana pro trap. Quando eu ouvi trap a primeira vez, eu falei: meu Deus, não é possível. Tipo, o que é essa letra? O que são essas músicas? Mas é isso, Deus foi trabalhando no meu coração, que não é diferente o trap dele de dançar a boquinha da garrafa do El Chan, que muitos de vocês aí dançavam na época lá. E que as letras dessas músicas, tipo, da antiga não é diferente do de agora. São uma nova geração, um novo tempo, uma nova linguagem. E quando eu entendi isso, eu comecei a tentar cada vez mais me reaproximar dos meus filhos de acordo com a identidade dele. E eu acho que é importante isso. Que não é só a gente desfrutar da nossa identidade, do nosso presente, mas a gente estar pronto para lidar com os diferentes perto da gente, né? É isso. E tem muitas outras chaves no livro também que falam sobre presentes que você pode desembrulhar ao longo da jornada. Você pode ler, né? E a gente pode falar em outros podcasts também, né? De mais chaves que as pessoas podem desfrutar. Tudo na vida é um desfrute, né? E pessoas, momentos, identidade, personalidade, existem descanso, né? Que também é importante. Então, tem muitas chaves que você pode encontrar também do livro. E é interessante você aprender a respirar também. É uma coisa que a gente tem vivido isso, né? A gente foi
uma apresentação do Murilo Gun, e o Murilo está vivendo um gênio, né? O Murilo está vivendo muito esse valor do poder da presença, e ele fala sobre esse valor de respirar os 4 segundos, né? Eu tenho feito muito esse exercício, assim, no meio de momento de angústia, de dor, respirar 4 segundos e entender, estar presente, no presente. Porque quando você está ali, independente das circunstâncias que você está vivendo, você vai se conectar com o agora. Então, Desembrulhando Presente, tudo que você precisa para ser feliz, você já tem, é o novo livro, então, da Érica de Tavares, o primeiro de muitos livros que ela vai escrever ainda, porque ela tem muito isso no coração. Quando eu conheci ela, ela falava isso, que o sonho dela era ser autora, que ela ia escrever livros e tal. Começou agora Começou. oficialmente essa promessa que você tinha sobre sua vida. Se você tem interesse, tem um QR Code, tem um link aqui também, você pode clicar, vai lá na Amazon, digita Desembrulhando Presentes, tudo que você precisa para ser feliz você já tem. Adquire esse livro e mais do que isso, né? Dê de presente para alguém, porque acho que talvez seja uma das mensagens mais poderosas e mais necessárias para o mundo atual. É a gente conseguir trazer essa reflexão do valor do agora, do valor do presente. Mais um Entre Mundos Cast. O que a gente vai fazer? Então, você ouviu agora o segundo episódio, a partir dos próximos episódios você vai ver convidados agora. E a gente tem um desafio no Entre Mundos Cast, que é trazer convidados com seus familiares, ou seu filho, ou sua esposa, ou seu marido, e a gente quer muito ouvir as histórias dessas pessoas, profissionais, familiares, numa perspectiva entre mundos. Né? Porque a gente está acostumado a ver esses grandes nomes e ele falando lá sozinho. Mas já ouviu a esposa dele falando, o filho dele junto com ele? Então a gente está muito curioso aí para começar os próximos episódios, onde a gente vai trazer convidados especiais e a gente vai entender como é que o Entre Mundos está funcionando lá dentro da casa deles. E a gente espera muito que esse podcast seja uma faísca no seu coração, para você conseguir se conectar cada vez mais com os improváveis, cada vez mais com os diferentes, cada vez mais com os divergentes, que a gente aprenda a desfrutar mais do presente que a gente recebe todos os dias, mesmo que esse presente seja muito diferente de você. É isso. Obrigada e espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo e estejam conectados aí, contando as histórias de vocês para nós e como vocês têm desembrulhado os presentes ao longo da sua vida, do seu dia a dia. A gente também quer saber e conhecer muito a história de cada um. E Tá se você bom? quiser seguir a minha esposa nas redes sociais, segue onde? Érica de Tavares. Érica com Érica, C, de Tavares. Érica com C de Tavares e o meu Flávio Tavares Oficial. Só seguir lá, manda uma mensagem pra gente, vai ser muito especial ouvir você e saber quanto que o que a gente tem conversado aqui tem chegado aí no seu coração. Beijo, até o próximo episódio. Obrigada, até a próxima.